Olá meus amigos, tudo bom? Então agora vamos olhar um caso de facetas e coroas impressas feitos em software gratuito com escaneamento por celular, como eu costumo mostrar nesse canal, e também passando glaze e um pouco de acabamento e polimento. Nesse vídeo vou dar mais ênfase ao acabamento e ao glaze para que a gente possa ver uma etapa depois do desenho e também depois do escaneamento. Então, para começar, temos, como sempre, um caso feito da seguinte forma. Eu moldo o paciente, pode ser até congênito, e escaneio com o celular, pode ser celularzinho antigo, como sempre falo, fazendo 50 fotos ou até vídeo para poder digitalizar e escanear o modelo odontológico. Quem tiver interesse nesse tipo de curso que ensine facetas, impressas, coroas e tantas outras especialidades, começando do escaneamento por celular, pode falar comigo aí nos comentários. Aqui estão as facetas desenhadas, tudo em programa gratuito, desde a articulação do modelo, ao escaneamento, o que eu sempre chamo de odontologia digital gratuita. Vocês devem ter percebido que eu troquelizei e também articulei. Esse articulador posso disponibilizar de forma gratuita para quem me pedir, pode falar aí nos comentários, e eu vou mostrar agora como a gente pode troquelizar rapidamente para que você possa ter um modelo mais individualizado. S no teclado, depois clica aqui em cima em laço e vai desenhando o término cervical do teu preparo. Na hora de delimitar o término, eu vejo muita gente indo lá na parte mais profunda do sulco gengival. Na verdade, ao fazer isso, costumeiramente após a impressão, acontece de faltar um pouco de material na cervical e o dentista às vezes, ou o protético, pode pensar que foi algum erro no desenho ou alguma falta de adaptação. A verdade é que sim, é melhor deixar um pouquinho o excesso e se você precisar, você remove depois de impresso do que acabar faltando material e ter de refazer. Muita gente faz desenho, por exemplo, usando o Exocad, deixando o término das coroas muito finos e se abaixar de 0,2 ou 0,1, acaba que na impressão ele pode desabar ou a impressora não conseguir terminar essa impressão, ficando faltando na cervical. Mas ainda que não falte, se aquela área está muito fina, a manipulação clínica dela ou laboratorial se torna difícil e acaba que facilmente aquilo ali pode desabar, quebrar ou ter algum problema durante o seu trabalho de acabamento, polimento, glaze. A própria força que colocamos para inserir a coroa no preparo original do modelo pode fraturar essas áreas mais finas. E também deixar o término extremamente fino pode dar uma translucidez exagerada naquela região, dando uma alteração de cor que de repente pode incomodar o paciente. Tendo feito troquel, você pode dar 2 cliques no objeto que foi troquelizado e apertar Y para desconectar e assim conseguir olhar de todas as direções possíveis, todas as visualizações possíveis da sua coroa e até imprimir troquelizado para facilitar a tua manipulação laboratorial e clínica. Depois de impresso, a gente agora vai dar um leve acabamento, tirando os restos de suporte, dando uma melhorada na anatomia, caso precise. De preferência, use brocas cilíndricas ou cônicas. Muita gente usa baixa rotação, motor elétrico. Eu particularmente prefiro alta rotação por conta da irrigação, mas claro que a gente tem que controlar o pé para não pisar demais, não ferir o nosso objeto e ter de refazer depois. Essas áreas esbranquiçadas podem ser um excesso de resina que na hora de aplicar o álcool não foi retirado corretamente, ou que foi retirado, mas mergulhado dentro do álcool, aquela resina solubilizada pelo álcool voltou a se grudar, voltou a se impregnar no objeto, gerando esse pó grudento que é até um pouco difícil de tirar. Confesso que essa é a parte mais chata no meu entendimento. Usando essa borracha, que é para acabamento e polimento de resina, que tem um formato cônico, eu já tenho ali uma facilidade maior para fazer o desgaste na palatina, na vestibular, na mesial e na distal. Esse desgaste nessa direção ajuda a melhorar a tua área de espelho. É claro que essa área de espelho vai ser melhor desenhada no computador, mas quando a gente for fazer um acabamento, é bom manter a anatomia ou a área de espelho que foi projetada no desenho. Aqui eu não desejo fazer aquele acabamento e polimento para deixar o dente espelhado, não, porque depois vem o glaze e se eu fizer o vacilo de colocar uma superfície laminada espelhada sobre uma outra superfície espelhada, a tendência é ficar artificial, pelo menos no meu entendimento. Normalmente, os dentes originais
tem uma área texturizada por baixo daquele brilho do esmalte que normalmente está irrigado por saliva. Então a minha ideia aqui é deixar um pouco texturizado o dente para quando colocar a lâmina de glazer ficar um aspecto de esmalte por cima de uma superfície texturizada, assim como no dente natural. Lembrando dos parâmetros básicos de anatomia bucodental, lá na palatina tem que ter uma concavidade, enquanto na vestibular precisa ter uma convexidade, e não vamos esquecer também das inclinações das paredes. A vestibular, por exemplo, tem a inclinação cervical, média e incisal. Quem aí tiver um passo a passo melhor para fazer um acabamento polimento de um impresso, pode colocar aí nos comentários que eu tenho curiosidade de aprender. De fato, nunca foi o meu forte escultura manual e nem acabamento polimento na mão. Tirando aqui um pouco de brilho da imagem, a gente consegue ver que a área de espelho ela ficou plana. Os dentes espatulados, os incisivos, centrais e laterais, eles geralmente têm essa área de espelho mais plana mesmo. Um erro muito grave que às vezes nós cometemos é deixar a área de espelho dos dentes espatulados, dos incisivos, como se fosse uma ponta ou uma bola, uma bolinha, dando a entender que o dente está como se fosse gordo, como se fosse um balãozinho. Esses brushes que eu estou usando agora para polimento, eles são excelentes. Eles costumam ser muito eficientes sem precisar de pasta diamantada, muitas das vezes, ou água. Aplica eles por cima de algumas superfícies e já deixa um resultado legal. Como eu havia falado, deixei texturizado por baixo para colocar a laminazinha de glazer por cima e assim dar um aspecto mais natural. Eu sei que não é o ideal e que de repente cada um aqui terá uma técnica melhor que a minha, mas eu particularmente estou satisfeito com esse resultado. Os impressos são muito fáceis de serem feitos, é uma técnica rápida, prática e que o paciente pode chegar num dia e receber o dente no outro. Então fazer os impressos é muito bom e eles realmente conseguem substituir porcelana em muitos casos, principalmente as porcelanas feldspáticas. Se colocar glazer demais, pode alterar o formato, a oclusão, a adaptação das interproximais dos dentes, ou seja, pode prejudicar, além de ficar artificial e feio. Mas agora eu deixo duas perguntas para responderem aí nos comentários. Será que se eu colocar 2 camadas ou 3 de glazer, melhora a sobrevida dele em boca? Eu não falei fazer poça de glazer, eu disse colocar camadas. Você passa algum produto no dente antes do glazer para melhorar a sua aderência no substrato, que é a coroa? Deixa aí também no comentário se você tiver resposta para isso. E esta era a ideia de hoje. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Deus abençoe. Valeu!